atrair e reter talentos aí no teu restaurante. Isso é algo fundamental, né? Porque a gente só cresce se a gente tiver gente boa ao nosso lado. Só na força do nosso braço, com pessoas simplesmente executadoras, a gente vai até um certo ponto. Quando eu comecei com uma Kombi, depois eu montei o primeiro restaurante, eu e a Sandra, até ali, quando a gente tinha 4 funcionários, foi para 6, 8, 10 funcionários, só o nosso talento, a nossa habilidade e funcionários simplesmente que abaixavam a cabeça e fazia, funcionava. Hoje, a gente já tem mais de 100 funcionários. Não tem mais como continuar funcionando sem ter pessoas boas ao meu lado. Então, quem vai te ensinar nesse vídeo de hoje aqui a como atrair e reter talentos no teu restaurante é alguém que tem vários restaurantes em estados diferentes do Brasil, muitos colaboradores e que tem propriedade para te ensinar o que eu vou te passar aqui. Então, se tu quer aprender com quem vive na prática esse vídeo e tudo que tu acompanhar aqui, seja no meu canal do YouTube, o nosso podcast, ou se você decidir dar um passo na imersão secreta, método escalada, K2 Club ou aonde for, eu e a Sandra vamos ser os mesmos. Donos de restaurantes que ensinam o que vivem e não o que é bonito de falar. Então vamos lá. Se você vive sofrendo com troca de funcionário, dificuldade para encontrar gente boa, sente que ninguém veste a camisa da tua empresa, eu tenho certeza que esse vídeo é para ti. Então eu vou te mostrar como reter talentos de verdade, como desenvolver eles e reter, fazer eles ficarem. Para isso, eu separei 3 pilares para a gente falar no vídeo de hoje. E o primeiro deles é: seu restaurante precisa ter uma cultura clara. Ah não, Rafael, eu já te acompanho há muito tempo e tu sempre vem com esse papo de cultura. Pois é, mas eu não consigo falar, porque não é que eu não consiga, é porque não existe outro caminho a eu ter boas pessoas, eu ter um time, eu ter uma estrutura e eu não ter uma cultura forte estabelecida com pessoas que vivam ela. É impossível, tanto que eu chamo isso de a base. Isso é a base de um negócio. São os alicerces, a estrutura é eu ter uma cultura forte e ter pessoas que vivam debaixo dessa cultura. Porque se você não tiver uma cultura forte, você vai ser refém de funcionário ruim. Tu quer ser refém de funcionário ruim? Eu tenho certeza que não. Então não tem outro caminho. Você vai precisar desenvolver uma cultura forte. E não tem assim, Rafa, eu nunca mexi com isso, então eu não tenho cultura. Não, não. Não existe empresa sem cultura. Toda empresa tem. Ou você cria, ou ela se cria. Se você não criou, eu tenho certeza que a cultura é muito ruim que tem no teu negócio de alimentação. Ou seja, porque ela se criou com a experiência do que todos aqueles colaboradores trouxeram aí para dentro. Então a gente precisa mudar essa realidade. E a gente precisa entender também que cultura não é uma frase lá colada na parede, não é um comportamento quadradinho, repetido sempre a mesma coisa. É muito mais do que isso. Porque quando todo mundo sabe o que é aceitável, o que não é, os bons ficam e os ruins se afastam. Por quê, Rafael? Porque a cultura repele. Se eu tenho uma cultura boa, uma cultura positiva, com boas pessoas lá dentro, quando entra um funcionário ruim, ele não aguenta ficar e a própria equipe expulsa ele. Agora, quando eu tenho uma cultura muito ruim, de fofoca, mimimi, fazer às vezes nem o necessário, nem o básico bem feito, entra um colaborador muito bom, ele também não aguenta isso e sai fora. Então a cultura repele. Então é papel do dono ativamente desenvolver essa cultura. E cultura seria muito bom se a gente ensinasse com discurso. Mas a gente não ensina com discurso, a gente ensina com exemplo. Então você como dono, ou se você não está mais no dia a dia da operação, você tem um líder, seja quem estiver de frente da operação, precisa ensinar isso não com discurso, mas sim com exemplo. Porque tem aquela frase, né? O exemplo arrasta. Não existe a frase o discurso arrasta. O discurso você fala, é importante que você fale, mas mais importante do que você falar é você viver aquilo que você fala. E muita gente cai nisso. Eu entendo sobre cultura, legal, vou implementar, falo, mas não vivo na prática. Sinto muito te dizer, não vai funcionar. E outra coisa, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Pensa aí e me responde mentalmente. Você sabe explicar em 1 minuto quais que são os valores da sua empresa? Tu tem clareza? Se tu te perguntar, quais que são os valores aí do teu negócio? Sabe ou não sabe? Se você não tem clareza de quais que são os valores do seu negócio, o que é aceito, o que não é aceito,
como é que os teus colaboradores vão ter, meu Deus? Se você não sabe para onde está indo, se você não sabe o que quer, se você não sabe o que é aceitável e o que não é aceitável, como é que o teu colaborador vai ter? Entende que a conta não fecha? Então, esse foi o nosso primeiro ponto. Se estiver fazendo sentido para você até aqui, eu vou te pedir algo. Se por acaso você ainda não está inscrito aqui no canal, coloca para se inscrever, ativa as notificações e já dá o joinha aqui, já dá o curtir nesse vídeo. Sendo inscrito, não sendo inscrito, deixa o teu like aqui nesse vídeo. Vamos agora para o nosso pilar número 2, processo de contratação estratégico. Eu lembro lá no começo como eu fazia. O meu processo de contratação era o seguinte, eu botava as vagas lá num grupo de Facebook, vinha um monte de pessoas, eu chamava para entrevista, eu lembro que eu tinha uma mesinha da Tramontina de montar e desmontar, eu montava aquela mesinha, chegava a pessoa, trazia o currículo, eu fazia ali 5, 6 perguntas, tipo, qual o teu nome, instrução escolar, aonde tu mora, tem filho, não tem filho, o que tu já trabalhou, não trabalhou, tá contratado. Bota a camisa, vira as costas, deixa trabalhar. Era um desastre. E aí não é porque as pessoas que são ruins, é porque eu, como dono, não fazia o que precisava ser feito. Então, o nosso segundo pilar é processo de contratação estratégico. Inclusive, dentro do método escalada, de vários módulos que a gente tem, e de mais de um que a gente tem falando sobre gestão de pessoas, porque essa é uma parte fundamental do negócio de alimentação, pilar de cultura, liderança, vários outros. Um deles é os 7 passos da contratação. Então, desde lá de divulgar a vaga, como fazer, como atrair, como reter, como contratar, como entrevistar, como avaliar, como manter, tudo isso a gente tem dentro do método escalada, que é uma mentoria, onde a gente vai passar por 1 ano junto, que tem diversas entregas. Então, se para ti fizer sentido, aqui na descrição desse vídeo está escrito ali, ó, método escalada. Clica ali, tu vai para uma página, tu vai colocar os teus dados e alguém da minha equipe vai te chamar para te mostrar e, mais do que te mostrar, entender se faz sentido para você e para nós a gente caminhar junto e andar nessa jornada e eu te auxiliar no crescimento e na prosperidade do teu negócio de alimentação. Seguindo aqui, não adianta querer reter talento se a gente não sabe contratar. Quem contrata, anota isso, quem contrata na pressa demite na dor. É o que eu fazia. Eu contratava rápido, olha que interessante isso aqui. Contratava rápido e demitia devagar. E qual que é o segredo do sucesso na contratação? Eu contrato devagar e demito rápido. Ou seja, eu não tinha um processo, a pessoa chegava, mal perguntava, contratava rápido. E aí eu não demitia rápido. Por quê? Porque eu ficava refém daquele colaborador, eu não tinha um time, eu não tinha uma equipe, aí eu achava que se aquela pessoa não tivesse, minha operação não ia abrir, não ia funcionar. Então eu contratava rápido e demorava para demitir. Qual que é o caminho? Eu demoro para contratar, eu faço um processo estruturado, mas se eu vejo que não está indo, eu demito de forma rápida. Isso é muito mais profundo, não vou conseguir explicar tudo somente nesse vídeo, mas como eu te falei, se fizer sentido, o método escalada vai te ajudar muito nisso. Outra coisa importante, não contratar só pelo currículo, contrate pela postura, treinamento técnico, tu ensina, caráter e atitude não. Mudar caráter e atitude de um colaborador é impossível? Não, não é. Mas é muito, muito complexo. E com pouquíssimos casos você vai conseguir fazer isso. Agora, habilidade técnica, teoricamente, qualquer um você consegue treinar. Então, aqui entra aquela frase: contrate caráter e treine habilidade. E o que a gente faz? Eu faço uma entrevista, pergunto das habilidades e não faço pergunta do emocional, da família, da história, da infância. Eu não pergunto sobre o caráter, eu pergunto só o técnico e aí depois eu quero treinar o emocional. Não, não, não. Eu já contrato pelo emocional e depois eu treino o técnico. Então, isso aqui faz uma diferença estrondosa na questão de contratação e retenção de colaboradores. Uma pergunta para te fazer. Você tem um processo estruturado de contratação ou contrata quem aparece? Esse aqui é um ponto importante. Por exemplo, dentro lá do método, como eu te falei, nos 7 passos da contratação, a gente tem as PPCs, as perguntas poderosas de contratação. Só essa ferramenta aqui já dá um direcionamento absurdo e melhora drasticamente aí o teu resultado na contratação. Vamos agora para o terceiro pilar? O terceiro pilar é o seguinte. Antes de ir para o terceiro, deixa eu te pedir uma coisa. Se esse vídeo aqui está te ajudando, compartilha ele com o teu sócio, com a tua sócia, com o teu líder, ou se você tiver algum amigo, algum parceiro que também é dono de negócio de alimentação, me ajuda
a levar essa mensagem para mais pessoas, aperta aqui no botãozinho de compartilhar e compartilha lá no WhatsApp dele, compartilha num grupo que você tenha com outros donos de restaurantes, para mais pessoas serem atingidas e impactadas com esse conteúdo que está mudando já muitas vidas e negócios. Então, nosso pilar número 3 é desenvolvimento e reconhecimento constante. Gente boa, olha isso que eu vou falar. Porque muitas vezes as pessoas me falam assim, ah, Rafa, o meu concorrente ofereceu R$100 a mais e meu funcionário foi embora. Se ele foi embora só pelo dinheiro, porque ele só estava enxergando na tua empresa dinheiro. Se R$100 foi suficiente, meu Deus, já me mostra o quão tu tá falho na tua gestão de pessoas dentro do teu negócio. Então, gente boa não quer só salário, gente boa quer visão, gente boa quer um planejamento, quer uma estrutura, quer possibilidade de crescimento, quer visão, quer um ambiente bom de trabalho. É muito mais do que só dinheiro. Inclusive, se tu botar aí, dá um Google, coloca as maiores pesquisas sobre contratação e retenção de colaboradores, vai ter pesquisas como da Gallup, de outros institutos americanos, que você vai lá ver, e no topo da lista, o mais importante não é salário, às vezes o salário é o sexto, sétimo item da lista. Tem muitas coisas além de simplesmente o salário financeiro. Uma dica importante, mostre para onde a pessoa pode crescer dentro da tua empresa. Ó, a nossa visão é essa aqui, é para lá que a gente está indo. Então mostra a possibilidade de crescimento e entrega as ferramentas para essa pessoa poder crescer, se desenvolver. É outra coisa do que a pessoa entrar, não saber qual que é os valores, não saber qual que é a razão de existir da empresa, não sabe para onde a empresa está indo, tu não faz nada, só paga salário e fica cobrando teu colaborador, não reconhece, não paga salário emocional. Aí é você que não está fazendo a tua parte. Não é a mão de obra que é ruim. É você que é um gestor ruim. É você que é um dono que não assumiu a responsabilidade e não está fazendo a tua parte. Ah, nesse momento alguns vão sair do vídeo, não tem problema, eu não estou aqui para falar o que tu gosta. Eu estou aqui para falar o que vai te trazer resultado. Então, se você quiser resultado, continue me acompanhando. Segue lá no Instagram, @RafaelScalcum, que eu vou sempre ser direto ao ponto porque vai te trazer resultado e não fazer carinho na tua cabeça, tá bom? Outra coisa, deixa eu te fazer uma pergunta. Os teus colaboradores enxergam o futuro aí dentro da tua empresa, onde eles trabalham, ou eles só veem mais do mesmo? Ou é só mais um emprego, que eu vou ficar aqui 3, 6 meses, depois eu vou ir para outro? A tua empresa é só mais uma, a tua empresa é a empresa. Porque quem não é valorizado vai embora. Só que também quem não é desafiado estaciona. Então, além de tudo isso, eu preciso estimular meus colaboradores, treinar, dar desafios, mostrar crescimento, incentivar, dar ferramentas. É chato, é demorado, dá trabalho, mas se não desse trabalho, todo mundo tinha sucesso e estava milionário. As pessoas que têm resultado diferente é porque elas fazem coisas diferentes. E na gestão de pessoas é um dos grandes segredos das pessoas de sucesso, das pessoas para as pessoas de fracasso. Nosso pilar aqui, número 4, eu tenho mais um pilar aqui, pilar número 4, ambiente saudável. Olha só, ninguém pede demissão da empresa. A pessoa demite o seu líder direto ou o seu chefe. Uma coisa é assim, a pessoa não está indo bem, você vai lá e demite. Uma situação. Outra situação qualquer. Você tem lá um colaborador e, do nada, de repente, ele pede para sair. Tem estudos que dizem isso, que a pessoa que pede demissão, ela está demitindo o seu líder direto, ela está demitindo o seu chefe direto. Então, quando você tem um colaborador que pede para sair, é um atestado de incompetência. É isso mesmo. Por vezes, não, pode ser que seja um caso específico. Não, era uma situação muito pontual. Ok, tem as exceções. Mas, em linha geral, se a pessoa só pediu para sair e está indo para trabalhar em outro lugar para ganhar a mesma coisa, é um atestado de incompetência da tua gestão de pessoas. Porque as pessoas que pedem demissão, elas estão demitindo o líder direto delas. Elas estão demitindo a empresa. Porque gente boa não vai ficar em ambiente ruim. Ambiente ruim afasta os bons. Ambiente justo, firme, humano, atrai os melhores. Se você é líder, deixa eu te fazer essa pergunta aqui. Se você é líder, se você é dono, você gostaria de ser colaborador da tua empresa? Se você fosse teu próprio chefe,
Você gostaria de trabalhar nessa empresa? Ou é uma empresa que cobra muito, entrega pouco, exige muito e não ajuda em nada? Fica essa reflexão aqui. Você trabalharia para você mesmo? E para a gente fechar, você não precisa de um time perfeito e outra, você não é perfeito, não vai ser. Mas eu preciso que você entenda que essa constância de buscar evolução é fundamental. O que tu precisa é um ambiente onde as pessoas boas queiram entrar e tenham vontade de ficar, porque às vezes tu até consegue pessoas boas, mas o teu ambiente repele os bons e só ficam os ruins. Então, gente certa no lugar certo transforma qualquer operação. Se tu quiser ser um empresário de sucesso, invista em pessoas. E se você quiser para isso ter o nosso apoio, ter um mentor que ensina o que vive, que já chegou onde você quer chegar, clica aqui embaixo, tem algumas das nossas soluções. Entre em alguma das páginas, preenche o formulário, nossa equipe vai entrar contigo e vai ser um prazer acompanhar você nessa jornada. Até o próximo vídeo.